Reverendíssimos sacerdotes, Padre Clodoaldo, pároco e cura desta igreja, Reverendíssimo Padre Manuelzinho, Reverendíssimos diáconos Duarte e Lucídio, queridos irmãos e irmãs devotos de São Francisco de Assis. Estamos mais uma vez em nossa praça, a Praça da Igreja Catedral, para celebrar essa festa que já é bastante tradicional nesta cidade e aponta para a força do exemplo de vida de São Francisco, que atravessa séculos e na nossa igreja diocesana é celebrado de maneira festiva, mesmo em lugares onde não é padroeiro ou copadroeiro. Nós estamos no mês de setembro, mês da Bíblia, e nós precisamos cada vez mais aprofundar o conhecimento da palavra de Deus, como São Francisco. Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. É bonito ver que a imagem de São Francisco nos é apresentada como aquele que traz nas mãos a palavra, o livro sagrado. Francisco traz esse sinal visível da Bíblia em suas mãos para nos lembrar que é necessário viver, acolher a palavra de Deus, porque ela é fonte de vida e é o princípio de santificação para nós. Ele nos aponta a palavra, que aliás viveu com muita intensidade, viveu com muita profundidade, a ponto de dizer, também como São Paulo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. As palavras da segunda leitura desta Santa Missa, Paulo dizia, viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Paulo tinha consciência da grandeza de sua vocação. E para nós, cristãos, o grande desafio também é esse. Viver é Cristo, morrer é lucro. Assim, Francisco também tratava a morte como irmã, porque tinha consciência, quer vivendo, quer morrendo, sua vida estava nas mãos de Deus. Quem vive com Cristo, com ele morre, para com ele ressuscitar. Meus irmãos, que exemplo de vida Francisco é para nós. Convida-nos hoje, nessa missa de abertura, a olhar para o livro sagrado, a Bíblia, e fazer dela lâmpada e luz para o nosso caminho, para orientar a nossa existência. Me tocou profundamente a proclamação da primeira leitura, quando o profeta Isaías dizia em sua profecia, buscai o Senhor enquanto ele se deixa encontrar. Vamos repetir? Buscai o Senhor enquanto ele se deixa encontrar. E quando nós buscamos o Senhor, cada vez que nós o invocamos, ele está perto de nós. Que beleza o salmo que foi cantado. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Nós estamos aqui para invocar o nome do Senhor. O motivo central da Santa Missa é exatamente invocar o Senhor e, aliás, devemos invocá-lo todos os dias da nossa vida. E que ninguém se sinta só, porque o Senhor está perto da pessoa que o invoca. Uma presença silenciosa, uma presença de paz, uma presença que nos acalenta, uma presença que não rouba a nossa liberdade, mas nos faz conhecedores do mistério do seu amor. O profeta nos convida a buscar o Senhor. Lembrem-se que esta profecia é do Antigo Testamento. E o profeta dizia, o oráculo do Senhor, que dizia, os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. Os meus pensamentos estão muito acima. Abandonai o mal, aprendei a praticar o bem. São conselhos do próprio Senhor através
desse oráculo na boca do profeta Isaías, exatamente para que a humanidade esteja mais atenta. Isso era no Antigo Testamento. Mas, na plenitude dos tempos, Deus agora veio buscar a nós. Se a profecia dizia buscai o Senhor, agora também é possível dizer que o Senhor veio nos buscar em Jesus. Se no paraíso os nossos primeiros pais estavam escondidos porque tinham descoberto o pecado, praticado o mal, o Senhor pergunta: onde estás? Senhor, nós nos escondemos. A humanidade que tenta sempre fugir da presença de Deus. Tenta sempre fazer as coisas do seu jeito. Tenta sempre fazer as coisas da maneira mais equivocada e depois esquece do mistério do amor de Deus. Mas Deus veio ao nosso encontro. Jesus é aquele que veio para buscar a humanidade, para buscar a ovelha perdida da casa de Israel. Ele veio para trazer a salvação a todos. Que bonito o Evangelho. O reino de Deus é semelhante a um homem que saiu várias horas do dia para contratar funcionários. Aqui em Tianguá é muito comum ver, próximo à BR, muitos homens que ficam esperando os caminhões para serem contratados para carregar ou descarregar as cargas. Imaginemos esse homem que sai várias vezes do dia para contratar. E o bonito nesse texto, que não é a pessoa que vai atrás, é o patrão que sai várias vezes para chamar. É a imagem de Deus que vem ao nosso encontro para nos buscar. A pergunta dos últimos a serem contratados: por que vocês estão aqui sem fazer nada? Ninguém nos contratou. O Senhor veio ao nosso encontro. Os irmãos da primeira hora, os que morreram antes de nós, os primeira hora estão judeus. Talvez nós sejamos já o da última hora, quem sabe. Mas o preço, o pagamento será o mesmo, ou seja, a salvação. A moeda de prata aqui recorda a salvação que o Senhor concede aos de ontem e aos de hoje. O da primeira hora e o da última hora. Aliás, eu queria lembrar um exemplo da última hora, foi o bom ladrão no Calvário. Passou a vida errada, era um ladrão, mas na última hora, ele sentiu o chamado de Jesus e disse: Mestre, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Essa ali foi a última hora para aquele ladrão. E Jesus disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, essa frase dita por Jesus ao ladrão na hora da morte, ela é muito significativa porque o Senhor espera até o último momento de nossa vida para que a conversão aconteça. O que não acontece é conversão depois da morte. A Escritura é muito clara: depois da morte será recompensa ou punição. Não tem outro caminho. Por isso o Senhor sai diversas horas do dia. Cada um de nós tem uma história de amizade e de uma boa com o Senhor. Cada um de nós tem uma hora em que Deus entrou na nossa vida e cada dia de nossa existência é um constante chamado que o Senhor nos faz. Vinde trabalhar na minha vinha. Aqueles homens da primeira hora ficaram chateados porque o da última hora receberam o mesmo valor. Deus é bom para com todos. Esta é a grande diferença de Deus e da natureza humana. Por isso o profeta dizia: os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. Deus não pensa como a gente. Os pensamentos de Deus são superiores. Os pensamentos de Deus são corretos. O pensamento de Deus não muda, é um pensamento eterno.
mas existe sempre uma tentativa da humanidade de questionar as coisas de Deus, de querer fazer diferente, de querer fazer do seu jeito. Não posso deixar de, nessa noite, recordar o trágico voto da juíza do Supremo Tribunal esta semana. Um voto vergonhoso, que trouxe à tona uma das coisas mais perigosas que a humanidade pode lidar, que é a questão da vida e da morte. Como imaginar a contradição à lei de Deus que diz não matarás? E como alguém que tem a justiça na mão pode decretar a morte de seres inocentes no ventre materno? A descriminalização do aborto, ou seja, torná-lo uma coisa comum, não é crime. O voto da ministra nos coloca diante de um grande desafio como cristãos. A quem vamos obedecer? Aos homens ou a Deus? A quem nós vamos respeitar? A Deus ou a leis desumanas que querem implantar a morte de pessoas inocentes, de crianças, como se elas fossem um câncer, uma vesícula estragada, uma apendicite? Transformar o ventre das mulheres numa câmara de morte e não no espaço de vida. Como negar que a criança, na 12ª semana, é gente, é pessoa? Como negar que a vida palpita no ventre materno? Basta imaginar Santa Isabel quando foi visitar Maria. A criança pulou de alegria no ventre de Isabel, ficou cheia do Espírito Santo e com um grande grito disse: bendita és tu. A criança pulou de alegria no meu ventre. Quantas de vocês, mulheres que são mães, vibram quando sentem a criança em vossos corpos? Mas como legalizar a matança de seres indefesos que não podem se defender? Abrir esta página é abrir uma página de morte no nosso país, que pode depois trazer consequências graves, inclusive com brechas para outras formas de matar. O mundo de hoje banalizou a vida. Qual é o critério de vida e morte? Quem deu autoridade a essa gente para dizer quem vive e quem morre? Quem deu autoridade a essa gente para dizer que um filho de uma baleia ou de um animal tem mais valor do que um ser humano? Derrubar uma árvore é um crime horrendo, matar uma pessoa não significa nada. Esta inversão de valores é gravíssima. Se a mãe tem direitos, a criança tem direito. Queridos irmãos, me envergonho, de fato, de ver que a Suprema Corte, que deveria defender a vida como um princípio inalienável, era uma coisa que nós nem deveríamos debater, porque a vida é dom de Deus. E mesmo que ela não tivesse fé ou não tenha fé, é um princípio humano. Não matar. Se nossos pais tivessem nos abortado, não estaríamos nessa praça. Se minha mãe tivesse me abortado, vocês não teriam bispo. Quantos padres, quantos médicos, quantos advogados, quanta gente boa foi morta. O grito silencioso das crianças ressoa na eternidade. Depoimentos de médicos que são contra o aborto apontam como o tratamento, como o método é cruel. Entre eles está potássio no coração da criança, no ventre materno. Um instrumento que toca a criança aos pedaços. A criança que tenta se defender no ventre da mãe, que abre a boca num grito silencioso. Isso é assassinato. Isso é homicídio. Isso é um holocausto silencioso. Isso é uma coisa terrível que clama o céu. Queridos irmãos, nós cristãos católicos
devemos nos posicionar. É uma obrigação nossa dizer não ao aborto. É uma obrigação nossa, né, fazer chegar a esse povo a nossa inquietação. O povo brasileiro não quer o aborto e nem cabe ao Supremo deliberar sobre isso. O que vamos fazer? Rezar, é verdade. Mas também nos posicionar dizendo não. Grande quantidade de traumas das mulheres que, infelizmente, experimentaram o aborto. Aqui não se trata do aborto espontâneo, mas o provocado. É muito grave. O Papa tem nos alertado a nível mundial para essa tendência demoníaca de matar a vida humana, de destruir uma criança. Tenhamos coragem de nos posicionar e dizer não. A primeira leitura dizia claramente: abandonai a iniquidade, deixai de fazer o mal, buscai o Senhor. Meus irmãos, termino recordando as palavras de São Paulo na segunda leitura, que dizia: o que importa é viver segundo o Evangelho de Cristo. Vamos repetir? O que importa é viver segundo o Evangelho de Cristo. Queira Deus que essa terra de Santa Cruz, dizia o bispo Dom Ricardo, diante da ministra lá no Supremo Tribunal, a terra, a pátria mãe gentil, não acolhe mais os filhos e mata seus filhos. Então, é bom modificar o hino, porque assim não vai valer mais a pena, porque não é mãe quem mata seu filho. Está longe de compreender o significado da maternidade. O homem que também não assume sua responsabilidade. Os médicos que praticam, todos excomungados. É a lei da igreja. E nós devemos chegar a uma hora que ou é quente ou é frio. Não podemos ficar em cima do muro. Temos que nos posicionar com firmeza. A ordem de Jesus, o mandamento é muito claro do Senhor: não matarás. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Quem não concorda como cristão, não pode dizer que é cristão. Quem concorda com a matança, não pode comungar. Quem concorda com essa matança de seres inocentes, está muito longe de compreender o que é ser cristão e o que é amar a Jesus Cristo. No cristianismo, minha gente, não mata. No cristianismo, Jesus morreu por nós. É o contrário. No cristianismo se morre para dar vida, mas não se mata. Aprendamos, irmãos. Termino lembrando a história de Padre Pio, que roda nas redes sociais. Padre Pio, cuja festa celebramos há poucos dias, era muito seguro dessa questão. E certa vez dizem que uma senhora chegou para se confessar com ele, e ele então mandou que a mulher fechasse os olhos, perguntou para ela o que é que ela estava vendo. E ela, segundo essa narrativa, essa história, Padre Pio fez com que a mulher visse, e ela disse: eu estou vendo uma praça com muita gente, muitos bispos, muitos cardeais, e vejo o Papa adentrando nesta praça. E Padre Pio disse para aquela mulher: o filho que você matou ia ser o Papa. Meus irmãos, às vezes aquele filho que muitas vezes se diz indesejado é o mais abençoado. E às vezes o que traz mais graças e bênção para a família. Mulheres, por favor, se Deus deu a vocês o dom da maternidade, não joguem fora, não transformem o corpo de vocês em um lugar de morte, mas um lugar de vida. E os homens que desejam a paternidade, responsabilidade, companheirismo, que o Senhor nos ajude. Que busquemos a Deus de maneira certa, não com as mãos manchadas de sangue, mas com a consciência clara de que a nossa missão é defender a vida. A Escritura diz: eis que eu coloco diante de vós dois caminhos, a vida ou a morte. Escolhe
pois, a vida. Invoquemos o Senhor, que Ele venha em nosso auxílio, pois Ele está perto da pessoa que o invoca, que Ele esteja perto da nação brasileira, para nos encorajar nessa luta que começa com esse voto e que vai dar muito trabalho para nós, porque infelizmente a gente sente uma ação maléfica, o mal que nos rodeia, como dizia São Pedro, como leão procurando a devorar. Oração e ação. Próximo ano, ano eleitoral. Recordemos mais uma vez, candidatos abortistas não merecem votos de cristãos católicos. Seja quem for, não merece nos representar, porque se hoje abre-se uma porta para a matança das crianças no ventre, amanhã poderá ser os idosos, poderá ser os doentes, porque a sociedade começa a se achar com o direito de dizer quem vive e quem morre. É uma hipocrisia decretar a morte de criança e depois fazer programa de governo para cuidar das crianças. É uma contradição. Coragem. Mantenhamos nossa firmeza. A vida deve ser protegida desde a concepção até o ocaso natural. A pessoa tem vida porque nasceu, não. Está no ventre materno, já é pessoa, já é gente, já está com todo esperando para nascer. Só esperando para nascer. A vida é dom de Deus. Que o grito dos inocentes ressoe na eternidade e clame justiça para com todos aqueles que defendem a morte de inocentes. Os novos Herodes de hoje estão no meio de nós. Os Herodes que precisam conhecer o amor de Deus para se converter e parar de querer instituir a morte legalizada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.